dia, boa tarde, boa noite pra você em mais um episódio deste incrível podcast, o melhor do mundo, entrevista com elas, ao lado da minha amiga parceira Daniela Santos. Dani, tudo bem com você? Oi, Theo, estou muito bem, melhor agora na sua companhia, pra gente entrevistar uma pessoa que tem muito a acrescentar pra minha vida, pra sua e pra sua que está assistindo. Tenho certeza que você não vai sair dessa entrevista da mesma forma que você entrou. Você não vai sair vazio, né, Dani? Não vai sair vazio. Então, prepare-se para receber muito conteúdo de valor para agregar para tua saúde, para tua psique, para o seu emocional, para o seu espiritual, para o seu financeiro, para todas as áreas da sua vida. Isso é muito bom, né, tudo Theo? estar em harmonia e não em equilíbrio, mas depois você vai entender isso daí. Guarde esta frase. Como a gente acabou de aprender, né? Então, gente, ó, com muito prazer, com muita alegria, recebemos hoje para conversar, para bater papo, a terapeuta integrativa Andréia Cervo. Seja muito bem-vinda, Andréia. É um prazer ter você aqui no podcast Entrevista com Elas, pra gente conversar e aprender muito com essa entrevista, que eu tenho certeza de que iremos aprender muito. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu aqui já. Eu fiquei muito... Assim, quando eu recebi a mensagem da Dani, né, da Daniela, me convidando, falei, nossa, que legal, né? Já me senti presenteada com esse convite. O presente é nosso, né, Theo? Com certeza, nosso, o presente é nosso. Que gostoso! Eu acompanho vocês, eu adoro ver a entrevista de vocês. Eu acho, assim, tudo muito leve, muito tranquilo. E a gente aprende, né, quando assiste outras pessoas trazendo conteúdo, né? Então, estar aqui hoje com vocês é um privilégio para mim. Que gostoso ouvir isso, porque o nosso objetivo, além de levar informação, é conectar, né, Dani? Exatamente. A gente ama pessoas. Ama pessoas, e Theo, e eu amo consumir podcast, né? Também, então. Porque justamente por isso, Andréia, a gente aprende. As entrevistas são longas, então às vezes a gente não consegue assistir tudo de uma vez só. Mas tá fazendo alguma coisinha, assiste aqui, depois assiste ali, e dá vontade de concluir, terminar. E é tão gostoso quando a gente absorve conteúdo de podcast, assim, tão importante como vai ser a sua entrevista, eu tenho certeza disso. Para começar, vamos então... Queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, para o nosso público, para a nossa audiência que ainda não te conhece, te conhecer um pouco melhor. Então, como vocês disseram, eu sou Andréia Cervo. Hoje eu atuo como terapeuta integrativa. Integrativa porque sou uma estudiosa do desenvolvimento humano, gosto muito. Eu iniciei para mim, né, para eu entender mais quem era a Andréia, como viemos nesse mundo, para que viemos nesse mundo, qual era o nosso papel aqui nesse mundo. Eu sempre fui uma inconformada. Eu precisava entender as coisas que acontecem. Quando eu era criança, para vocês entenderem, a minha mãe disse que eu era a dona do porquê. Por quê? Ah, não pode fazer tal coisa. Por quê? Eu era a dona do porquê. Porque, assim, para não ficar redundante, né? Mas por quê? Eu sempre gostei de saber, tá? Isso aqui é um copo. Mas por que um copo? Porque deram o nome de copo. E a utilidade dele? Eu sempre gostei de ir a fundo para compreender as coisas mais a fundo. Então, eu iniciei esse processo ainda quando eu advogava, porque uma das minhas formações é a advocacia. Olha, que legal. Advoguei por 4 anos e meio, mas não me identifiquei dentro da advocacia. Tem pessoas que até me perguntaram, ai, André, mas por que não, né? Eu digo assim, que eu fui para a área de família. Sim. Família e sucessão. As crises familiares era algo muito complexo. Isso dentro da advocacia? Dentro da advocacia. Nossa. Então, muitas vezes, eu olhava para os meus clientes e dizia, eles precisam mais de terapia do que do judiciário. Do que do advogado. De repente, precisava mais tentar salvar aquela situação do que resolver no tribunal. Isso. Porque eu pensava o seguinte, muitas vezes eu estava ali, eu dizia, cara, uma relação a 2... Precisava um terceiro que nunca viram vocês na vida para resolver a situação de vocês. Eu cheguei a falar isso uma vez para um casal de clientes. E qual foi a reação deles? Ah, mas a gente não consegue conversar. Meu Deus. Então, de repente, eles precisariam de uma terapia para casal. Para casal. A maioria das pessoas, né? Deve estar nessa vibe. E dentro das 5 áreas da vida que nós estávamos conversando antes, né? O relacionamento é uma das áreas. Que se você não desenvolve ela, você não nasce com essa habilidade. Você desenvolve as habilidades. O grande problema é que a gente acha que a gente já nasce pronto.
A gente não nasce pronto. A gente nasce para se desenvolver no caminho. Então, essas 5 áreas da vida são as 5 áreas que você trabalha no seu método de terapia. Faz uma introdução, fazendo favor, para a gente, então, entender exatamente como funcionam essas 5 áreas. Tá, então, eu falei que eu comecei comigo, né? E depois que eu comecei, que eu saí do direito, eu falei, não, eu quero ajudar as pessoas a olharem mais para a vida, olharem mais para dentro. Mas você já fazia terapia nessa época? Fiz. É que como a minha base é a ontopsicologia... É outra faculdade, Theo. É ontopsicologia, sim. A ontopsicologia, ela é voltada para o ser. Né? É uma graduação interdisciplinar que a gente estuda desde o grego até o latim. Para a gente entender a origem tanto das palavras como realmente, assim, sabe o cerne de quem nós somos? Não simplesmente você é um humano, tá? Mas você é um humano que foi criado por quem? Para quê? Para se desenvolver o quê? Que legal. Às vezes, eu lembro que na época da pandemia, eu não sei se todo mundo, né? Mas eu fui uma que entrei em crise. Porque como nós ficamos todos trancados em casa, ficou aquela história de qual é o seu propósito? Sim. Nossa! Não foi? Que fase, hein? Qual o seu propósito? Qual é o seu propósito? Porque começamos a ver um monte de pessoas morrendo, né? Perdendo a vida. E aí, falou assim, como foi a passagem daquela pessoa por esse mundo? Então, a ontopsicologia, o primeiro ponto central que eu trago de toda essa graduação, que foi 4 anos e meio de graduação, a gente estuda a origem tanto das palavras como do ser humano na sua integralidade, entendendo que dentro do nosso crescimento existem os vieses. Quais são os vieses? A família, a sociedade, aonde eu cresci. Existem os vieses, porque ali eu começo a absorver um conhecimento e aí aquele conhecimento acaba se tornando a pessoa e talvez a pessoa ela se perde pelo caminho por tanta informação que ela recebe. Nossa. Então, ela deixa de ser ela mesma para ser aquilo que foi colocado para ela. E aí eu disse, não, eu quero trabalhar com isso. Já gostei. Você gostou? Gostei. Falei, nossa, que legal. Porque a pessoa, quando ela para olhar para dentro, ela fala, nossa, eu sou uma potência. Uau. Eu posso desenvolver muitas coisas. Nada pode me parar. Legal isso, né? Muito. Eu posso ser o que eu quiser. É como nós estávamos conversando antes, né? Que nós estávamos falando do sobrenome aqui. E teve um período da vida que as mulheres, elas não poderiam... Assim, hoje é tão flexível, né? A mulher pode ter o nome que quiser. Mas teve uma época... Né? O sobrenome que quiser. É verdade. O sobrenome que quiser. Mas teve esse período da sociedade que era obrigatório. Ou do marido? O marido a esposa, ao casar, a esposa pegar o nome do marido. Isso é uma forma de bloquear a mulher, né? É uma forma de tirar a essência dela. Porque é obrigatório. Era obrigatório. Então, você não tinha opção. Hoje, você tem opção. E o de nome, não pegar. De não pegar. E o nome também é muito ligado à questão identitária, né? A questão de identidade. Realmente, eu descobri quem sou eu. Passa também por essa questão do nome, né? Passa, mas o seu nome fala mais sobre você do que o sobrenome. O nome? O nome, Sério? Tá. Fala assim, a origem do seu nome. Nunca teve curiosidade de saber? Eu já. procurei o meu. O que significa Teodora? Meu significa presente de Deus. Porque Theo é Deus. Ai, que lindo! É dádiva divina. Isso quem me contou, na verdade eu nem perguntei. Quem me contou há muito tempo foi um seminarista. E hoje ele já é padre, tem muito tempo mesmo. Foi muito antes de vir para Tangará. E eu achei incrível. E foi a partir daí que eu parei e entendi que, poxa vida, o meu nome, ele é diferente, mas ele é incrível também. É um nome muito lindo, Teodora, né? Então, mas você imagina, de criança, né? Um nome forte desse. E o papai também chamava Teodoro. E é lindo. Eu acho lindo esse nome. Tinha uma rainha que chamava, né? Rainha Teodora. Já me falaram. Seu Rui Wolfert vira e mexe fala. Fala. Fala, Dani. E Andréia forte. significa o quê? Andréia é luz do amor. Olha, você se identifica. Identifico. E eu gosto muito desse negócio de luz. Aham. Eu falo, tem tudo a ver, porque quando você coloca luz, traz clareza. E a clareza te traz opções. Sim.
né? Porque se você consegue ver mais longe, né? Se você consegue ter uma distância do que você está vendo, você não entra naquele conflito, por exemplo, se você está dentro de um conflito. Mas por que eu fiz esse link com o nome? Porque tudo isso limitou o psicológico da mulher, né? Só que, assim, quando a Daniela me convidou, eu falei assim, hoje eu busco muito entender a psique masculina. Teve esse processo também. Porque eu olhei para a grade de profissionais, principalmente nessa formação que eu estou fazendo hoje, né? Para ser terapeuta sistêmica, eu vi a quantidade de mulheres cuidando de mulheres. O que é psique? Desculpa a pergunta, mas assim como eu, outras pessoas também querem saber. Não tem a psicologia? O que a psicologia estuda? A mente. Psique é relacionada à mente, né? Humana. Isso. Então, a psique é relacionado à mente do homem. Não, humana. Não, mas humana, essa é tá sim, sim, isso. E Daniela significa o quê? Deus, Aproveitando. Deus é meu juiz. Tá vendo? Eu amo. Eu acho que tem tudo a ver comigo mesmo. Daniela de Daniel. Eu sempre lembro de Deus. Tá vendo? Porque é feminino de Daniel, né? De Daniel. Então, Deus é meu juiz. Que legal, Dani, que lindo. Maravilhoso. Eu adoro. Perfeito. Andréia, voltando para a questão das 5 áreas de relacionamento, como que você chegou a essas 5 áreas que você trabalha, especialmente na sua terapia? Como é que funcionam essas 5 áreas? Então, vocês já viram falar sobre a roda da vida? A roda da vida, ela tem 12 áreas. Tá. Que a gente mede, principalmente no coach. É uma das ferramentas mais utilizadas no coach. Tá. São 12 áreas onde você analisa e dá uma métrica ali. De 0 a 10, como que tá a sua vida, certo? Nossa. Tá. Mas você acha que a sua mente consegue lidar com as 12 áreas ao mesmo tempo? Não consegue. Acho que não, né? São muitas áreas. Muitas áreas. E aí, quando eu entrei dentro para a formação, e antes da formação, eu já acompanhava a Sabrina. E ela sempre falava sobre as 5 áreas. Eu falei, deixa eu entender um pouco mais E sobre quem é essas... Sabrina? Sabrina Boggiani, ela é a mentora que dá a formação, né? Pra você. Pra Certo. Isso. Tá. Para ser terapeuta sistêmica. Tá. E aí, ela falando sobre essas 5 áreas, eu falei, deixa eu me aprofundar, porque até então eu só conheço a roda da vida. Nossa. Aí eu falei, ela começou a trazer, eu falei, as 5 áreas da felicidade. E se a gente for olhar, se tiver em equilíbrio essas 5 áreas, quais são elas? Saúde. Vamos pôr a saúde primeiro, porque se a gente tem saúde, as outras, né? É mais fácil da gente lidar. Então, saúde, relacionamento, o seu financeiro, a sua carreira e a... Qual que era a outra que nós falamos? Espiritualidade. Gente, eu comecei pela espiritualidade toda vez. Esse dia eu fui fazer uma live e eu esquecia da espiritualidade. Eu falei, ela tá tão assim, né? Preciso olhar mais. E a espiritualidade. Então, quando você tá com essas 5 áreas da vida em harmonia, que foi outra coisa que eu aprendi com ela. Não em equilíbrio, mas em harmonia. Em harmonia. Tá. A minha vida só pode ser feliz. Não tem outro caminho. E como é que faz pra harmonizar essas áreas da vida? Que todo mundo quer saber e todo mundo quer harmonizar essas 5 áreas da vida. Essas 5 áreas. Eu também fiz essa mesma pergunta quando eu tive o contato com as 5 áreas. Porque eu falei, melhorou, né? De 12 para 5. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Ficou mais palpável, né? Sim. Então, de 12 para 5, eu preciso encontrar essa forma. E na busca, eu comecei pela espiritualidade. Porque eu estava numa fase, né? Uma fase muito de olhar para dentro e... Assim, busca existencial mesmo. Sabe aquelas crises existenciais? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Quem nunca fez essa pergunta? Você já fez? Eu acho isso maravilhoso, a gente olhar pra dentro da gente e se perguntar. Né? Porque às vezes a gente tem que mudar a direção da vida. Dá um reset aí, né? Tem. Especialmente 40 anos. Eu acredito que tem esse marco, sim. Não né? tem? A vida começa aos 40, a gente começa a pensar algumas coisas depois dos 40. Mas o meu começou em 38 para 39. Nossa. De 38 para 39, eu olhei e falei assim, gente, tá bem ali, os 40 tá chegando. Tá ali na porta. Eu preciso entender, porque eu me formei em letras, depois eu fui pro direito. Então, assim, eu tenho um currículo... Diversificado. Ontopsicologia. A ontopsicologia veio junto com o direito. Tá. Porque a ontopsicologia, ela veio como uma forma de ajudar o direito. Tá. Porque como ela é interdisciplinar, qual é a
a forma de olhar da faculdade em oferecer mais uma graduação na sequência para o aluno. Olha, você vai para a sua área, quanto mais íntegro, quanto mais assertivo você estiver, um profissional melhor você vai ser. Certo? Então, é isso que nós somos direcionados. Então, eu fiz a graduação de odontopsicologia para melhorar a minha atividade como advogada. Porque lá nós temos cadeira de fisonômica, prosêmica. O que é? É ler o cliente quando está na sua frente e entender se o que ele está falando é verdade. Porque o cliente, ele vem com um monte de mágoas, hoje eu entendo isso, né? Com um monte de mágoas, com o ego falando mais alto, e ali ele só quer defender o lado dele. Sim. E aí, quando a gente chega na frente do juiz, começa a vir um monte de situações que ele não contou pra gente. Ele foi omisso. Entendeu? Então, Muito disso. Muito disso, André. então, a ontopsicologia vem como? Você tem certeza que é isso mesmo que aconteceu? Vamos aprofundar um pouco mais aqui? Porque eu já vi colegas passarem por situações bem complexas na frente do juiz porque o cliente mentiu e não contou. Então, você tem certeza? Eu tô sentindo que tem um pouco mais para eu saber, para eu ser mais assertivo, né? Então, você consegue fazer essa leitura. É isso que a ontopsicologia nos ensinou, nos direcionou. O juiz, como que você faz para estar mais próximo dele? Porque, gente, nós somos seres emocionais. Pode ter técnica que for, porque, né, o direito, ele é super técnico. Sim. Mas você tá lidando com humanos. Então, não é bem a lei que resolve. É o que aquele humano tá pensando. E aí? Aí você estava falando dessas 5 áreas. Então, aí eu fui estudar essas 5 áreas voltado para olhar para mim, né? Nessa crise. Nessa crise existencial. Existencial. E aí eu comecei pela espiritualidade. Aí eu peguei a Bíblia e falei, e agora? Não entendo. Tem palavras muito complexas, que algumas eu tenho que até interpretar para ver o que quer dizer. E fiquei um ano todo pensando nisso. Aí eu falei, tá. E agora eu me sinto um pouco mais qualificada. As meninas brincaram comigo, né? Eu falei assim, não sei se vocês conhecem o ChatGPT. Eu tive acesso a esse negócio ano passado, né? Aí eu falava assim, versículo tal. Você perguntava. Capítulo tal. Quer dizer o que exatamente? Gente, ele é coerente? Sim, é. Ele é coerente. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando na espiritualidade. Só que quando você para olhar para as outras áreas, você também vê que precisa de uma harmonia. Aí eu fui para a vida financeira. E nessa vida financeira... Mas antes disso, que eu estava contando para a Dani antes, né? Quando eu estava nessa busca de olhar para a minha vida espiritual, eu me deparei com a passagem dos 40 dias de Jesus no deserto. E fiquei apaixonada. Eu fiquei dias lendo esses 40 dias no deserto. Peguei um devocional que também trazia 40 dias, esse devocional, que era para olhar para a sua essência. Porque às vezes a gente acha que a carreira é o mais importante, né? Eu conheço várias pessoas que ficam, em busca do meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu queria fazer alguma coisa que eu amasse fazer. É muito difícil a gente chegar nessa resposta. Se a gente não olhar para essas 5 áreas. Começou espiritual, aí eu vou pro financeiro, porque quem não tem o dinheiro para pagar a sua conta não deixa a sua mente tranquila. É um dos motivos que os relacionamentos mais terminam. Crise financeira? Crise financeira é um dos motivos que os relacionamentos mais terminam. Que mais dão brigas, que mais... traz desavenças. É o financeiro. Falta uma estrutura mental aí, né? Às vezes... Eu acredito. E não é só estrutura mental, mas falta um entendimento aí também. Dos dois, um CD, não é, Andréia? Você sabe que isso daí é tema até dos cursos de noivo, Dani? Tem que ser, ainda até bem que aborda, né? Aborda isso, aborda. É legal. Só que muita gente esquece, tá, Andréia? Esquece. Muita gente esquece, infelizmente. Mas é fato. O financeiro também atrapalha mais. Olha só que legal. Teve
nosso amigo, não sei nem se eu posso falar o nome, mas eu nem vou falar não, porque agora, né, nós estamos num período meio complicado. Mas ele era coordenador da pastoral familiar e ele dava curso na época que nós fizemos o curso de noivo. E ele falava justamente isso, falava assim, mulher, presta atenção, vocês vão casar. Vocês vão casar, de repente o homem vai estar lá com uma cara feia. Calma, ele não está te traindo, não é falta de sexo, de repente ele nem quer, o problema é financeiro. Faz sentido, Theo. Deve ser. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque tu sabe, quando eu fui para a área de tentar entender mais a psique masculina, entender o que mais abala os homens, o financeiro é algo que o homem não consegue lidar. Você sabe que eu fui fazer uma pesquisa na ONU sobre a saúde do homem. E o suicídio entre os homens é 4, por exemplo, de 100, 4 homens tiram a sua própria vida por causa do financeiro. Nossa. Porque ele se sente pequeno diante da situação de não conseguir manter sua própria família. Mas aí ele tira a sua vida e deixa a família desamparada. Isso que é o problema, né? E aí eles não têm condições psicológicas de entender que ele fazendo isso vai ser pior, né? Mas é porque eles não conseguem lidar com esse pensamento. Porque hoje, né, a mulher ela já é suficiente, né? Ela já consegue se manter. Mas vem uma cultura que é impregnada na mente do homem. Sim. Ele é o mantenedor. Então, se ele não dá conta, quem sou eu? Não sou ninguém. Então, que dica que você daria para algum homem que esteja nos acompanhando com crise financeira, passando por essa situação, preocupado, achando que é incapaz, que não consegue sustentar sua própria família, que está em depressão, que está com pensamentos ruins, enfim. O que você diria para ele? Você trouxe vários casos num só, né? Se o homem tiver com tudo isso, ele é uma das pessoas que desistem, né? Se ele tiver com todos esses problemas. Mas vamos trazer para aquela pessoa que está em crise, que não consegue ver nenhuma alternativa. Tá. Porque é isso que começa a abalar, né? O que eu faço? Não tem com quem contar, não tem aonde, né, buscar esse recurso. A primeira coisa é procurar ajuda. Porque sozinho é muito difícil ele encontrar isso dentro dele. Porque ele está envolto aquelas emoções e não consegue ver as possibilidades. Pedir ajuda para alguém. Não vem essas possibilidades, não passa pela cabeça da pessoa. Porque ela está tão envolta na dor de não ter conseguido, da incapacidade, que ela precisa ter ajuda, né? E você acredita que os homens são realmente mais resistentes a procurar ajuda ou não? Já foi. Hoje já é uma coisa que está normalizando. Graças a Deus. Que bom. Eu falo graças a Deus. Porque muitas vezes os relacionamentos terminavam e a culpa só se caía em cima da mulher, né? A mulher que não foi boa, ela que não fez o que o cara queria. Não encontrou em casa, foi achar na rua. Não tem esses termos? Você é machista, né? Então, esse peso caía muito em cima da mulher. Então, quando o homem se abre para fazer terapia, e eu tenho clientes que hoje me procuram porque o relacionamento não está bem, e entendeu que ele precisa olhar para isso, para ele ser um esposo, um marido melhor. Gente, essa mulher, ela ganhou na loteria, assim. Olha. Porque parte dele querer se ajudar, automaticamente ele ajuda ela. Porque as minhas mudanças ajudam você a olhar para você também. Eu digo lá em casa, eu falo, quando o meu processo começou, meu marido automaticamente, nossa, que legal, o que você está fazendo? Porque chama atenção. Porque às vezes dentro do relacionamento, o que a gente quer fazer? A gente quer impor pro outro, né? Você que precisa, você que é assim. E se a gente está nesse processo, a gente se pergunta, será que realmente ele que está falando isso para mim? Ou ele está num dia ruim, ou ele não está conseguindo lidar com alguma situação. Eu me coloco no lugar da outra pessoa. E o homem que busca, ele também vai falar, o que será que aconteceu com a minha esposa hoje? Será que ela está naquele período fértil, que a mulher muda os hormônios, né? Ontem eu estava assistindo um médico contando que nós temos 3 mulheres dentro de nós durante um mês. Ah, é? Achei muito interessante a colocação dele. Quais são elas? A feliz, a estressada e a magoada. Eu achei muito legal a forma que ele trouxe,
Porque realmente, quando nós estamos no período do nosso ciclo menstrual, a gente muda mesmo. Muda. Né? A gente muda de dentro para fora. E se o homem não entende isso, entra em atrito em casa. E se ele está no processo dele, ele vai se perguntar. Será que ela está naquele período? Né? Ainda foi até com o Joel J, o médico. O Joel J falou assim, pois é, a Lalas, quando tá... Eu demorei um tempo ainda para entender isso. Então, naqueles 3 primeiros dias ali, você tá com PPM, né? Perguntava para ela, né? Então, assim, o homem que busca fazer terapia, ele vai entender melhor a sua esposa. Porque ele começa a se entender melhor. Ele vai falar assim, isso não é meu. Isso é dela. Eu tô bem. Então, vou tentar ajudar ela. Agora, se ele não sabe o que é dele e o que é dela, ele entra em conflito. Então, por isso é importante o homem buscar essa ajuda. Né? E por isso que é importante a gente olhar para as 5 áreas da vida e harmonizar elas. Tá, vamos lá. Espiritualidade, você começou na espiritualidade. Eu comecei na espiritualidade. O que você encontrou lá? O que estava te faltando? Que você leu a Bíblia um ano inteiro. O que eu encontrei? Não é que eu encontrei, eu entendi. Tá. Eu entendi que nós não viemos sós. Eu não vim sozinha para esse mundo. Existe algo superior que aquilo que não me cabe, ele faz por nós. Sim. Então, eu comecei a fortalecer a minha fé. A acreditar mais nas coisas que me acontecem, nas minhas escolhas, nas minhas capacidades a partir daí. Porque eu falo, até aqui cabe a mim. Senhor, eu já fiz a minha parte. Agora, eu preciso que o Senhor dê um empurrãozinho ali. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi o ano passado, você dá os passos... E Deus põe o chão. Deus dá o chão. Eu falei, nossa, tá aí. Quando eu dou os meus passos, Deus vai colocando o chão. Você só não pode ficar parado. É verdade. Que aí, se você ficou parado, ele nem vai saber o que você quer. E a gente vive isso, né, Dani? Exatamente. A gente vive falando isso. A gente sempre fala isso. A Théo fala muito isso. Andréia, e durante o processo de terapia integrativa, são essas 5 áreas que você trabalha com os seus pacientes? No primeiro momento, a gente precisa entender o que ele vem buscar. Tá. A gente alinha as expectativas. Tá. Porque dentro de um processo terapêutico, a gente não impõe nada. A vida ela vai trazendo quais são as principais coisas. Certo. O que eu tô passando agora no momento e da onde veio a origem? Da onde foi, assim, o estopim, assim, né? Aí a gente precisa ir atrás. E para cada pessoa é uma coisa. Sim, é uma evolução orgânica, digamos assim. Tem um ditado que fala o seguinte, que as abóboras ajeitam com o andar da carruagem. E a terapia traz um pouco disso, né? Que legal. E não é? Faz tanto sentido para uma série de coisas da vida, é isso? Porque às vezes a gente fica tão ansioso querendo que a coisa funcione logo, sem mal ter começado. Deixa começar, as coisas vão se ajeitando, né? Verdade. Conforme vai andando. Por isso que eu cheguei à conclusão dos 40 dias. Porque em 40 dias você consegue fazer as mudanças necessárias. Mas você precisa se colocar em processo. Então, primeira coisa que eu faço quando os meus clientes me procuram: o que você busca? Se eu falar para vocês que é muito difícil para a pessoa responder, que ela nem sabe. Não sabe. Nem ela sabe, né? A pessoa está tão perdida, tão desconectada com a espiritualidade, com a sua essência, que ela não sabe o que ela está buscando. Então, a primeira coisa, nós vamos descobrir o que você está buscando. Me conta um pouco como que está a sua vida profissional. Me conta um pouco como está o seu relacionamento. E a sua saúde. E eu peguei uma geração, esse ano, de homens que fazem muito exercício. Sabe? Ai, André, mas exercício é bom, não é? Tudo exercício físico? Academia? É isso. Tá. Ir pra academia, frequentar muito a academia, fazer muita corrida na rua. Tá. Ah, mas isso não é bom? Depende. Tudo em excesso ocupa um espaço que não é dele. Verdade. Tudo que é em excesso ocupa um espaço que não é dele. Olha que legal. Então, assim, se você busca muito isso, o que acontece? Você está preenchendo um vazio, por exemplo, num relacionamento. Então, ao invés de você ter um relacionamento saudável, você está preenchendo ele com exercício. Sabe uma coisa que eu aprendi esses últimos tempos, assim, eu achei muito interessante? Dentro de nós não fica espaços vazios. Vai preencher com alguma coisa que não era para preencher. Se a gente não cuidar disso, não harmonizar. Isso. E aí preenche com coisas ruins.
Eita. consumo que nós estávamos falando, a gente busca consumo. E aí o consumo pode ser de comida, bebida, de gastos desnecessários. Exorbitantes, Que é uma das 5 áreas, a questão do financeiro, né? Financeiro. E o que você aprendeu, Andréia, estudando essa questão do financeiro, que é legal compartilhar? Esse do financeiro foi o que mais me pegou. Por quê? Porque ele não estava prejudicando só o meu financeiro, ele estava trazendo ruído pro meu relacionamento, né? Aham. Então, assim, se a gente parar para olhar, uma área puxa a outra. É. Então, assim, se ela tá ruim, ela acaba puxando a próxima do ladinho, né? Aham. E aí, o relacionamento. E eu entendi que eu tinha um relacionamento muito ruim com o dinheiro. Aham. Sério? Muito ruim. Por quê? O dinheiro vinha em grande quantidade, principalmente no direito. Sim. Porque o direito, assim, às vezes, numa ação, você entra, assim, R$1. Mas você, lá no final, você pega um valor, Aham. né? até Considerável. considerável. É verdade, isso. Então, assim, o dinheiro não ficava. Aham. Então, eu não conseguia fazer uma reserva. A gente chama hoje de reserva da felicidade. Aham. Você abre a sua conta, ela tá lá, Aham. brilhando para você. Aham. E brilha os seus olhos também, te Aham. traz, né, a sensação de felicidade, Que de você está conquista. conseguindo. De conquista. Né? É maravilhoso. E aí, como que eu tinha essa relação ruim com o financeiro, com o dinheiro em si? Eu comecei a entender que eu tinha uma crença que eu adquiri lá quando eu era criança ainda, na minha infância. Uma cena onde que eu vi minha mãe... eu tinha, acho que 6 ou 7 anos de idade. Eu tenho a cena... Sim. Que tudo isso a gente vai trazendo à tona conforme o seu processo vai evoluindo. Olha que legal. Porque você está em busca. Quem está em busca, né, igual? Você vai dando os passos, Deus vai dando o chão. Então, ele vai te mostrando também o que você precisa ver. Aham. Para ver que o problema não é você. São situações que você te aconteceram. que você viveu e que se torna gatilhos todas as vezes que você precisa olhar para aquilo. Sim. Porque você não trabalhou, né? Então, eu tenho essa cena na minha mente. Minha mãe sentada no chão, em cima de um monte de roupa, chorando, desesperada. Por quê? Porque ela recebia o salário dela e guardava o dinheiro dentro de um bolso de um casaco, dentro do guarda-roupa. Deus. E aí, um dia, alguém foi e roubou tudo. Sabe assim, ela tinha recebido de lavação de roupa, do serviço. Ela trabalhava em 3 trabalhos, a minha mãe, na época. E ela juntava e colocava dentro desse casaco, no bolso desse casaco. E ela chegou esse dia, espalhou tudo no chão, porque ela falou assim, talvez eu guardei num outro lugar, né? E alguém tinha furtado. E aquela cena foi muito impactante Pra mim, você. Pra mim. Criança. Criança. Só que eu nunca passou pela minha cabeça isso durante toda a minha criação, sabe? Aham. A memória ficou lá, guardadinha no canto dela. Quando eu entrei nesse processo, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão, eu e a minha terapeuta, que a minha criança interpretava o seguinte: não guarda, alguém vai tomar de você. Então é melhor que você gaste tudo logo, né? O dia que nós chegamos a essa conclusão, eu comecei a dar risada, né? Porque eu falei, gente, que louco isso, né? É. Então, gaste tudo, porque se você guarda, alguém pode vem vir e te pegar. toma de você. Aham. Aí vamos ressignificar isso. Não, hoje nós podemos pôr no banco. E aí foi trabalhando várias situações para eu ir entendendo isso. Beleza. Então, o dinheiro entrou, eu olho para ele e começo a ver ele com outros olhos. Ó, isso aqui é minha liberdade. Quanto mais eu tiver, mais eu tenho, mais assim, você multiplica, mais liberdade eu tenho. Aí eu fiz uma lista dos lugares que eu quero conhecer, das coisas que eu quero fazer. Porque outra das coisas que a nossa mente, ela nos direciona assim, se você não tem um objetivo, você não tem uma meta, não tem um porquê, ela também não consegue manter. Porque é muito fácil ela buscar outro caminho. Tem que ter uma meta. Tem que ter. Porque você tem que ter um objetivo. Porque lembra do espaço que não está ocupado? Ele é ocupado por outra coisa? Então, você precisa ocupar esse espaço. Senão, ele vai ser ocupado por outra coisa. E, às vezes, o gasto, o consumo que não precisava. Né? Então, para quem está passando por isso, gasta excessivamente, sabe disso, que orientação que você daria para essa pessoa que está acompanhando essa entrevista a respeito disso? A primeira coisa é pensar por que eu faço essas coisas. Às vezes a gente fala assim, mas se perguntar, eu vou falar, eu gasto porque eu acho que eu preciso. Nunca é porque eu preciso.
é sempre algo mais profundo. Se você não consegue nessa profundidade, você precisa procurar ajuda. Aham. Porque é através da ajuda que vai te trazendo consciência. Ah, já que você falou isso, eu lembrei de tal coisa. Percebe como o terapeuta, ele é só um instrumento para te ajudar, mas a resposta está tudo dentro de você? Mas você não consegue pensar. Não sei por quê. Aí você vê, quando eu comecei a contar para ela essas histórias, e foi vindo assim, conversando, igual nós estamos conversando aqui, que a gente começou a lembrar. Fala, nossa, mas aconteceu isso. Realmente, eu lembrei. Eu vou puxando, sabe como você vai puxando uma linha? Até chegar na situação raiz. Porque é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais profundo. E aí a gente vai harmonizando, harmoniza uma área, harmoniza outra, entendendo o processo. Por isso que eu falo, bato muito na tecla. Existe um processo para isso. E a gente precisa estar aberto para entrar nesses processos, né? O relacionamento, por exemplo, eu estou com um cliente que... os meus relacionamentos são muito conturbados, né? As moças sempre dão um jeito... Ele é solteiro, né? Sempre dão um jeito de terminar comigo. Tá, vamos olhar aqui desde da infância. Como era a sua relação com a sua mãe? Então, quando a gente para olhar, começa a vir situações. Ah, então, quando eu era criança, teve uma... A senhora falando... teve uma cena que eu vi do meu pai com a minha mãe que aconteceu tal coisa. Então, a gente chega na raiz do porquê que hoje eu atraio mulheres que faz eu passar pela mesma situação que meu pai passou lá quando eu era criança. Há uma tendência em repetir. Não. Porque é um gatilho, né? Ou é um reforço. Ou é gatilho ou é reforço. Ou é um gatilho que eu entro na situação, ou é um reforço, foi assim que eu aprendi, então é assim que acontece. Eu acabo atraindo isso sempre para mim. Então, a gente vai estar sempre nesses dois vieses, né? Ou é um gatilho que eu entrei naquela situação e veio à tona, ou eu estou reforçando algo porque foi assim que foi aprendido, foi assim que a minha mente entende, é assim que eu lido melhor. Mas quem não consegue ter acesso à terapia, esse tipo, né, de ensinamento, de conhecimento... Como é que faz, Andréia? Como é que faz? Porque dá para buscar, né? Dá para você buscar. É mais fácil quando você consegue ter alguém, né, nesse sentido. Mas eu acredito que tem bastante coisa na internet também interessante. E o dia a dia, se você se permite, você também pode, né, Andréia? A gente dificulta as coisas, né? Eu acredito. Nós temos tendência, eu falo sempre para os meus clientes, nós somos tendenciosos. Coloca no seu vocabulário. O ser humano, ele é tendencioso. Por quê? Eu tenho tendência a seguir certos padrões fixos. Sim, E um dos é mais padrões, fácil, né? E um dos padrões que eu falo assim, que ele é coletivo, é a dificuldade. Por exemplo, eu quero mudar, mas eu não paro um minutinho para assistir, por exemplo, um podcast que vai agregar na minha vida, que vai dar um insight, vai trazer um insight, uma coisa assim. Nossa, isso aí acontece comigo também. Não paro, né? Ou, nossa, eu tô vendo que a minha vida financeira não tá legal, ou meu relacionamento não tá legal, ou minha saúde não tá legal. Você pega aqui o celular, pesquisa quais são as opções que tem para mim olhar para isso. Gente, hoje gratuitamente tem um monte de coisa. Né? Então, a primeira coisa é tomar a decisão que eu não quero mais estar nesse lugar. Eu falo que isso é essencial, até para quem quer fazer terapia. Porque, às vezes, a pessoa chega ali, ela não quer passar pelo processo. Ela só quer me contar. Aí não dá, né? Ela só quer me contar. Por exemplo, eu tive um cliente, agora mesmo ele está naquela fase probatória de... viver por conta, sabe? Não precisar que eu direcione nada. Eu falo que é um período probatório. Brincando com eles, né? Eu falo porque uma das coisas que eu aprendi na ontopsicologia, a ontopsicologia fala, se você ficar dependente do seu terapeuta, o que você vai fazer? Você vai trazer, ao invés de ter um terapeuta, você vai ter uma mãe, um pai. E não é isso, né? O objetivo não é esse, né? Então, é assim... eu tô com um problema específico. Eu já identifiquei que, vamos supor que é a carreira. Eu não tô muito feliz na minha carreira.
Eu tô vendo que o que eu faço não me traz prazer, né? Vamos supor que seja isso. Tá. Vamos conversar, me contou tudo. Aí me conta que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Porque aí a gente eles vêm trazendo um monte de culpabilidades, né? De situações. Tá. Eu te entendi, né? Eu te vejo. Uma das coisas, né? Pra mim não emaranhar com a história dele. Eu te vejo. Uhum. E agora que a gente, né, fez todo esse levantamento da situação, o que você está disposto a fazer para melhorar? Uhum. Ah, não sei. E se você já pensou numa outra carreira? Você vai dando alternativas? Sim. Faz ele pensar. Isso, se vai se conectando. Ah, não, isso não. Esse que tá em fase probatória, né? Que eu falo que ele tá um período, né? Ah, não, eu nunca pensei em empreender. Chegou dizendo, nunca sonhei em empreender, porque eu acho que dá trabalho demais, dá desgaste demais, dá muito demais. O demais nele era tudo demais. Uhum. Depois das 8... A última sessão, que são 8 sessões, a última sessão ele disse... Nossa, esses dias eu assisti, doutora, um fulano falando sobre revenda de aparelhos, não sei das quantas, que vem lá do exterior. E eu já viajei não sei pra onde. Já veio contando toda uma história que surgiu a partir de algo que ele viu. E linkado com o que nós tínhamos falado na última sessão. Que era pra ele ir buscar coisas diferentes. Pra expandir a consciência dele e entender se ele vai continuar naquele trabalho, ele vai procurar outro trabalho ou ele vai fazer algo próprio. Ele só tinha 3 alternativas. Nossa. Então, assim, não tem outra alternativa. Eu quero melhorar a minha vida, minha carreira. E eu tenho essas 3 alternativas. Qual eu vou resolver? Com qual eu vou escolher? Qual vai se conectar mais comigo? Pesos e medidas. Ah, mas se for essa, vai ser isso, isso, isso. Se for essa, isso, isso, isso. Se for essa... Eu deixo falando, entendeu? Mas no final precisa sair com um direcionamento. Não, então eu vou ver se eu consigo ver o que eu gosto para eu empreender. Chegamos à conclusão que ficar no trabalho não é legal, porque ele já ficou muitos anos lá e não vai trazer mais prazer. Ele já estava insatisfeito. Já está insatisfeito. Quando eu começo a reclamar das outras pessoas, o problema não está nas outras pessoas. Né? Então, está dentro dele. Então, agora tô no momento de encontrar o que eu quero fazer para o mundo. E uma das outras coisas que eu falo que a espiritualidade me trouxe é... Carreira é servir. Carreira é servir. A gente trabalha para o outro, não para nós mesmos. É servir o outro. E se você não está servindo o outro de forma consciente, a gente entra num estado de... sabe assim, de incertezas. E essas incertezas começam a vir angústias. Aí as angústias vêm as ansiedades. E o último estágio é a depressão. Nossa. Porque a insatisfação nos leva à depressão. Andréia, então, a depressão, ela não vem do nada. Tipo, eu dormi e amanheci com depressão. Não, ela vem te dando vários sinais. E às vezes por anos. Nossa. Ela vem te dando sinais por anos e você não tá vendo. Quais sinais que é legal a pessoa prestar atenção? Essa de falta, por exemplo. Sabe assim... Sensação que tá faltando algo na vida. Sempre. Vida, um vazio, digamos assim. Um vazio, isso. É o primeiro passo. Ou não ter mais prazer naquilo que tinha tanto prazer. Que gostava tanto, não gosta mais. Agora não gosta mais. Porque não é o problema de não gostar mais. É entender por que eu não gosto mais. Lembra do espaço ocupado? Sim. Se não tiver ocupado o espaço com algo que realmente vai... te dar prazer ou que vai te elevar, vai elevar a sua vida, vai estar ocupando com algo que vai regredir na sua vida. E aí, muitas vezes, dá insatisfação, né, a tristeza. E aí é um caminho que vai direcionar direto para a depressão. Nossa. Porque aí é desconectar total da alma. Sim. Né? E aí, para trazer de lá, é um trabalho bem... Por isso que falam que a depressão é uma dor na alma, né? Dor na alma. E você atende também ou não? Casos de depressão? Não, eu evito. Eu evito, porque, assim, é algo muito, muito forte. Muito, muito profundo. Muito, muito.
Eu tive depressão com 15 anos. Sério? Muito forte. E como foi, André? Foi, assim, eu falo que essa minha experiência, assim, me trouxe também hoje um olhar para... Eu te vejo, sabe? Eu te vejo. Porque quando você tá nesse papel, assim... Nessa situação de não se compreender e parece que ninguém me compreende. Parece que ninguém me entende. É uma dor que você não sabe explicar para ninguém. E aí, as pessoas que estão ao redor, por não entender mesmo... Porque isso não é fato. Ninguém tá entendendo. Você não tá entendendo, as pessoas não estão entendendo. Mas aí, cada ação das pessoas te machuca muito. E é muito voltado para a espiritualidade. Se eu falar para você como que eu me curei, você não vai acreditar. Como foi? Fui para Cuiabá fazer um psiquiatra. Minha mãe levou no psiquiatra, porque a psicóloga do posto que me atendia já não dava mais conta. Porque eu me irritava com a voz da mulher. Ela já não estava dando conta. Aí eles orientaram, eu tinha 15 anos. Orientaram a minha mãe levar eu para Cuiabá num psiquiatra. Aí fui pro tal do psiquiatra. Sabe o que ele fez? Remédio, né? O que o psiquiatra... Ele remédio. É remédio, porque ele quer resolver o problema logo. Tarja preta, 2 comprimidos por dia. Nossa, 15 Você ficava anos. Dopada? Dormia o dia inteirinho que Deus dava. Dormia. E aí, no retorno da consulta, a mulher que a minha mãe trabalhava de doméstica, emprestou o apartamento dela pra gente ficar em Cuiabá, né? Nossa, sou muito grata, honro a vida dela por essa ajuda. Nós ficamos no apartamento dela e uma prima foi lá visitar. Ela mora em Cuiabá e ela foi lá nos visitar. E aí, eu deitada lá no chão, encolhidinha, que aí nesse dia eu tomei 3 comprimidos, né? Porque eu tava muito ansiosa. Meu Deus, 3? Então, eu tava colhidinha, sabe assim, parece quase naquela posição fetal. Bem assim. E essa prima lá, sentada, conversando com a mãe, papapá e papapá. Aí, eu só escutei isso. A conversa foi longa, mas o que tocou meu coração foi... Tia, ela tá com um espírito ruim. Meu Deus. Quem que falou isso? Essa minha prima falou pra minha mãe. Tá. E você escutou? E eu escutei. E eu falei, você vai ver o espírito ruim. Eu não tô com espírito ruim, nada. Aí ela... Sim, prima. E ela tentou me explicar, sabe? O capeta ali fica atentando a gente, não sei o quê. Você vai ver o que é atentar. Cheguei em casa, falei que eu não queria mais tomar aquele remédio. E que eu ia viver a minha vida. E que eu não queria mais saber. Isso foi uma cura pra você? Foi uma cura pra mim. Só que aí eu ainda fiquei, assim, em recaída até os 17 anos. 17 para 18 anos. Eu ainda tinha algumas recaídas de ficar em casa, muito triste. Aí eu conheci o Amaury. Aí eu conheci meu marido. Conheci meu marido, eu falei, pronto. Agora tem Lembra do espaço não ocupado? Sim. Ele veio e ocupou esse espaço. Porque eu passei cada situação, né? Com ele. Que me curei, nunca mais precisei de remédio. Resolveu minha vida. Ô, André, você é daqui de Tangará? Mesmo? Não, de onde você veio? Eu sou mineira. Eu vim de Minas com 8 meses e fui morar em Arenápolis. Ah, então você morava... Nessa época, você era de Arenápolis. Não, eu tinha mudado para Campo Novo. Ah, então tá. Na época dos 15 anos da depressão. E você conheceu seu marido onde? Aí eu fui trabalhar, né? Porque aí eu saí desse processo de estar em depressão, de existencial. Minto pra você. Nesse processo aí, eu entrei primeiro. Falei que eu não ia mais, que eu precisava ocupar esse espaço. Mas eu não sabia que era espaço, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu me inscrevi pra trabalhar num posto de saúde. Nossa! Lá em Campo Novo? Lá em Campo Novo. Aí eu me inscrevi pra trabalhar nesse posto de saúde como agente comunitária. E aí eu passei. E quem fez a prova? Meu marido. Foi ele que fez a prova. Então, foi ali que começou a conhecer ele. E aí, não precisei mais de remédio, não precisei mais de psicóloga. A psicóloga eu já não ia mais, porque eu não entendia o que ela falava, não fazia muito sentido para mim. Mas o Amaury entrou, assim, na minha vida, um momento que eu já não queria mais. Ó, pra você ver como que é real esse negócio do espaço, não é? Eu tava com um espaço vazio, entrei em depressão. Decidi que eu queria trabalhar, ocupei o espaço. Aí, durante esse período, conheci meu marido, ocupei mais uma parte do espaço.
Então, quando a gente não ocupa espaços de forma conscientes e coerentes, a gente tem a tendência a só se machucar, né? A gente se machuca e aí vem os consumos, né? Porque tem pessoas que buscam a bebida, a droga, porque precisa ocupar esse espaço de alguma forma, né? Preencher os vazios, né? Precisa, e não existe. Já foi comprovado. Eu fazendo uma das aulas de neurociência da minha pós-graduação, eles trazem. Os espaços, eles precisam ser ocupados. Então, precisamos orientar os clientes. Vamos ocupar, já que ele vai ser ocupado mesmo, vamos ocupar, então, de coisas coerentes, de coisas saudáveis, de coisas que vão elevar a sua vida, sabe? Pensa numa viagem, pensa em adquirir sua casa nova. Às vezes fala assim, mas pensando só em coisas materiais. Mas essas coisas materiais saciam de alguma forma o seu ser, né? Sacia de alguma forma. Então, só não pode ficar vazio, porque se ficou vazio, a tendência é nos diminuir. E aquilo que não está crescendo, está regredindo. Né? Infelizmente. E olha que legal, você foi atrás, foi em busca disso, né? Desse autoconhecimento e isso daí, esse autoconhecimento, essa busca se tornou uma fonte de renda sua. Sim. E assim, eu falo que esse ano eu consegui olhar com os olhos do servir, do verdadeiro servir. E começou o ano passado. Porque uma coisa é você trocar de carreira. Né? Eu não quero mais fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Você está trocando só. Mas você não entendeu por que você está trocando. Por que isso está acontecendo? Tem que entender os porquês, os porquês da vida. E precisa. Porque senão a gente fica sempre na suposição. A gente fica supondo que seja isso. E aí a gente fica naquela busca constante. Igual eu fiquei por anos numa busca constante. Eu digo, por que será que eu quero ser terapeuta? Por que eu quero ajudar as pessoas assim como eu fui ajudada? Mas também quero, através do meu processo, que aí começou os 40 dias, né? Através do meu processo, dizer, tem um processo. Você está afim de enfrentar? De passar? É um enfrentamento, né? É um enfrentamento, o desafio. Como é que foi esse processo dos 40 dias seu? Eu coloquei lá, Jesus ficou 40 dias. Sim. Aí eu coloquei de 1 a 40, quais eram os dias da semana. E do dia 1º, o que eu precisava ver no dia 1º? Alinhar minha expectativa. Primeiro eu alinho minha expectativa para não chegar lá no final eu triste, frustrada, porque eu não dei conta, né? Então, o primeiro dia você alinha a sua expectativa. E antes disso, de eu fazer todo esse processo, que eu estava ainda do espiritual, eu queria escrever meu 3º livro. Aí eu falei, eu escrevi um livro sobre a minha história, que eu queria muito contar a história que eu vivi com a minha sogra. Depois eu queria contar as passagens meus momentos de reflexão durante o dia, né? Para me sentir bem e tirar todos esses pensamentos. O 2º foi sobre isso. Porque como eu sempre fui uma pessoa da mente muito acelerada. Então, uma forma de desacelerar é escrever. Eu desacelero a minha mente escrevendo. E a minha primeira formação é letras, né? Não é por acaso, né? E aí, de escrever o 3º livro, eu olhei para os meus 2 livros e falei assim, agora eu queria escrever alguma coisa para servir. Nossa. Eu queria alguma coisa que ajudasse as pessoas. Mas primeiro me ajudasse. Porque eu estou precisando mais de ajuda do que o povo que vai ler meu livro. Então, nesses processos dos 40 dias, eu falei assim, pronto. Eu vou alinhar os 40 dias. Se o negócio der certo, é meu livro. Olha. Porque Jesus ficou 40 dias. Cada tentação que ele passou ali são coisas que a gente vive. Eu vivo isso na minha vida. Comida, dinheiro, né? Ter tudo. Sim. Todas essas tentações eu também vivo. Eu quero ver como que dentro desse processo dos 40 dias eu tiro essas tentações como um aprendizado. Como eu coloco elas e vejo, não, você não é mais uma tentação para mim. Isso aqui é um aprendizado. O que eu preciso olhar para isso? Né? E aí eu falei, vai ser meu livro. E aí já entrei em contato com a minha mentora do livro, né? Ela já adorou a ideia, já me deu várias dicas. Olha.
Aí ela já me trouxe várias dicas, eu adorei, já incluí. Aí quando eu fiz pro financeiro, eu falei pra ela, eu cheguei à conclusão no financeiro que o dia 20 e o dia 22 eu tenho que trocar de lugar. Porque foi desafiador pra mim fazer. Aí ela falou assim, não troca ainda não. Faz mais uma vez. Viu como a gente precisa ter pessoas ao nosso lado, nos ajudando, nos direcionando? Porque às vezes você tá envolto ali, você não consegue ver a alternativa. Aí a pessoa que tá de fora, ela olha e... Não, faz mais uma vez pra ver se realmente é isso. Aí agora eu tô fazendo pra saúde e eu entendi que não precisa trocar. Que tá de boa ali no dia pra fazer exatamente aquela situação. Então, o primeiro dia eu faço o ponto A, qual é a situação da minha vida que eu tô hoje. Ponto B, aonde eu quero chegar, lá nos 40 dias. E dentro dos 40 dias, tá, um dia eu ponho uma coisa pra fazer. Por exemplo... Não sou da leitura, né? Sim. Vamos supor que você não seja da leitura. Eu sou uma leitora assídua, né? Talvez você não seja da leitura. Então, eu preciso incluir 20 minutos de leitura. 5 minutos de leitura. Não sei quanto tempo, né? Tá lá no sistema certinho. Eu vou sugestionando. Por isso que eu falo, regras nos limita. Mas sugestões amplia a minha visão. Talvez o jeito que ela faz não cabe dentro do meu dia. Mas eu posso escrever à tarde, à noite, de manhã. Por isso que você precisa querer estar no processo. Andréia, e você desenvolveu um método, acho que é a partir daí. Pensa um pouquinho para falar um pouquinho mais do seu método, como você aplica para quem te procura e de que maneira você pode falar para nos ajudar. Enquanto a gente vai dar um recadinho, fica à vontade para comer uma bolachinha, tomar uma água, se aceita mais uma água, se tem uma água aí, né? Theo, a gente precisa passar um recado importante para nossa audiência, principalmente para quem é do campo, para o produtor rural, para a produtora rural, que vez ou outra precisa de serviços de torno, solda, fresa, ou então de maquinário, de implementos agrícolas, de preparar o maquinário aí para safra, com pulverização, enfim. São inúmeras possibilidades que o produtor rural necessita para preparar a sua propriedade para as safras, para o plantio, para a colheita, para a pulverização, para aplicar os defensivos necessários, enfim. Porque não para, né? O agro não para. O agro não para, não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada disso. O produtor rural precisa estar produzindo para alimentar o mundo e eu acho tão bonito isso, né? É verdade, muito forte. O agro muitas vezes é criticado por questões ambientais, mas é necessário, a produção de alimentos é necessário. Precisamos desse trabalho. E para você que precisa de todos esses serviços e máquinas e peças, você vai procurar a TratorTech Mac do amigo Alfredo, porque é a loja onde você vai encontrar tudo o que você precisa para sua fazenda. A nossa dica é sempre que você, antes de fechar qualquer negócio, dê um pulinho na TratorTech ou manda mensagem, dá uma ligadinha, fala com os meninos do atendimento, faça a sua cotação, peça o seu orçamento, porque lá é o lugar certo para você encontrar aquilo que você precisa para o seu trabalho, seja no campo, seja indústria, enfim, não é só para o campo, a indústria também, e tem produtos para residência também lá na TratorTech. Tem coisa lá na TratorTech. Tem muita e agora tem novidade, o Alfredo deu uma mexidona lá, tá bem legal a loja, mudou as prateleiras. O Alfredo, você sabe que ele é imparável, né? Ele não para, não para. Aquela loja tá sempre em movimento, é incrível. Então, a dica nossa, como sempre, TratorTech Mac, a gigante da Lions, a gigante do agronegócio para te atender bem e sempre. E você também tem um recado, né, Theo? Temos mais um recadinho, porque o que não para também na nossa vida? A energia. E energia solar, nada melhor que isso. Acho que não inventaram outra coisa melhor do que energia solar. Digamos aí, a 8ª maravilha do mundo. E a Campo Solar tá aqui para te ajudar. A pioneira nesse setor aqui em Tangará da Serra. É como a gente sempre diz, Andréia, deixe o sol pagar a sua conta de energia. Por que não? E a Campo Solar, dos meus queridos amigos, compadres, Michele e Rangel, tá aqui para te ajudar. Tem uma equipe incrível, uma equipe de pós-venda sensacional.
e você só tem que encaminhar para eles 3 últimas contas de energia da sua conta de energia elétrica, que eles vão fazer todo o processo para vocês. Gente, energia solar é vida. Quem tem, aprova, recomenda. E se é energia solar da Campo Solar, que a gente sabe que o equipamento é de primeira, eles são representantes da WEG aqui em Tangará da Serra, em toda a região, e já estão na Bahia, eles estão em Rondônia, Minas Gerais, ou seja, eles atendem uma gama e eles têm um leque de clientes muito grandes, tanto aqui em Tangará quanto nesses estados, e para o homem do campo também, para o amigo do campo também, área urbana e área rural. Então, a nossa dica, mais uma vez, é a Campo Solar. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Ótimo recado. Ô, Dani, nós estamos chique, né? A gente dá as dicas que a gente acredita, tá, Andréia? Com toda certeza que a gente está fazendo uma boa indicação, as né? nossas indicações aqui. E se você também quer ser indicado pela Theo e pela Dani, entre em contato conosco. Traga a sua marca aqui para o Será um prazer pra gente, né, Vai Theo? ser um prazer enorme. Traga a sua marca e vamos conversar. E hoje estamos conversando sobre questões relacionadas ao bem-estar Autoconhecimento. mental, autoconhecimento, espiritualidade. E falávamos antes, Andréia, sobre o teu método, né? Você desenvolveu um método para ser aplicado nas suas terapias, nas suas consultas, né? O que você pode compartilhar com a gente sobre esse método? Como é que ele funciona? Então, o método ele foi criado para resolver um problema meu. Tá. Gente. Automaticamente que ele legal. se tornou um livro, Certo. né? Ele vai ser publicado aí, acho que em agosto. Né? Já tá na parte de... Agora? Agora. Nós Em estamos em agosto? Não, agosto. Nós Não. estamos... Hoje é agosto. Ai, que Não, susto. minto. Não, perdão. Outubro. Outubro. Tá. Eu que tô trocada com os meses. Perdoe-me. Perdoe-me. Então o em livro outubro. tá para ser lançado em outubro? Em Tá. outubro. Que legal. Isso. E agora, fazendo um me time, né? O que é o me time? De manhã eu acordo, antes de fazer qualquer outra coisa, ou ir para o trabalho, ou fazer as minhas coisas, eu tiro um momento para mim. Fazer minha leitura da Bíblia, tomar o meu solzinho, sabe? Meditar na palavra, 5 minutos de silêncio. E tudo isso tá dentro do método. Que legal. Que é limpar a minha mente para receber as coisas novas, né? E aí, num desses, eu falei assim, André, por que você vai esperar o livro ser publicado? Se você pode estar com um grupo de pessoas que queiram passar pelo processo, né? E que você vai estar ali diretamente dizendo, olha, a sugestão é essa. Mas eu fiz dessa forma. E funcionou. 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 Se tocar, né? Se sentir que para você também vai funcionar. Porque tudo depende de como é o seu dia. Como você organiza o seu dia. Dentro do método, tem até um dia que é só para você organizar a sua agenda. Porque Durante a semana? Durante a semana, durante o mês. Tem Que pessoas legal. que conseguem... Eu tô num mastermind... Que lá, eles organizam o ano inteiro. Falei, cara, eu chego lá. Se eu tô nesse grupo... um ser muito evoluído. Também achei. Organiza a agenda do ano. Do ano. Quais são os eventos, quais são as coisas que eles vão fazer durante o ano inteiro. Eu falei, eu delícia. chego lá. Falei, eu tô sentada em algumas mesas para aprender a evolução que essas pessoas passaram. Que legal. Porque é muito mais... Eu falo assim que a gente aprende só... Aprende. Se a gente pegar livros e tal, a gente aprende. Mas se a gente tem alguém para nos direcionar, é muito mais rápido. É mais rápido, porque se você tem dúvida, você pergunta. Você não fica ali tentando descobrir né, aquela dúvida. Você já tem alguém que direciona. Eu falei, então, antes do livro ser publicado, eu vou criar esse grupo. Aí, eu primeiro criei um grupo gratuito, né? Onde eu estou compartilhando ali, não de forma organizada, porque o objetivo é que isso seja um produto. Né? Mas todos os dias eu publico algo que faça sentido, que traga reflexão. Porque se você não entender a cada passo, você não faz. Porque a nossa mente ela tem a tendência de querer coisas fáceis, coisas que você já sabe. Não sair da zona de conforto, porque você perde energia. Então, por isso que você precisa entrar no processo. E daqui... acho que vai... Dia 22, na minha agenda, acho que dia 22 que eu vou lançar como um produto.
para os 40 dias. Como eu montei os 40 dias. Como eu sugiro que você olhe para a sua vida durante os 40 dias. Porque a gente escolhe uma área da vida para olhar. Dentro das 5 áreas da felicidade, a gente olha uma área por vez. Por quê? Porque senão a nossa mente ela não consegue acompanhar. E aí a tendência é o quê? Desistir, desanimar. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de motivação o tempo inteiro. Não, às vezes a gente precisa só de esforço. Não é a motivação que te tira do lugar, é o esforço. É a vontade de chegar onde quer. Por isso que é muito importante o primeiro passo. Ponto A, onde eu estou? Como que está a minha vida hoje? Ponto B, aonde eu quero chegar? O que eu quero? Saúde, por exemplo. Eu estou nessa fase do saúde, né? Estou em 28 dias de saúde. Eu fiz 7 dias de jejum. 7 dias de jejum e aquele assim, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 20 horas, 22 horas, 24 horas. 7 dias. Pergunta pra mim assim, qual dos dias mais pegou? 18 horas. Terceiro dia. Terceiro pro quarto dia. Mais me pegou. Porque eu comecei a entender a minha relação com a comida. Nossa. Numa sacada assim de... Sabe no impulso de pegar uma bolachinha pra comer? Aí eu lembro que eu tô em jejum. Olha. E falei, qual é a minha relação com a comida? Era a mesma do consumo. Eu comprava sem pensar. E comia sem estar com fome. Por Também. comer. E outra coisa aqui, porque era jejum e oração, né? Durante a oração esse corpo me pertence mesmo de verdade, será? Esse corpo? Esse corpo é meu, de verdade, ou ele foi emprestado? Só para mim fazer o que precisa ser feito. Eu fui materializada para fazer o que precisa ser feito. Eu cheguei à conclusão que ele foi emprestado. Então, eu preciso cuidar dele. Não tem quando às vezes a gente não cuida desse copo que é meu. Mas se é da Teodora, eu vou cuidar. Porque eu preciso devolver para Teodora, né? Então, o meu corpo também, eu não posso cuidar dele como algo que foi emprestado a mim. Então, quando eu devolver, vou devolver da melhor forma. Então, no terceiro dia, eu falei, gente, olha a minha relação com a comida. E as coisas que eu como. Eu como para nutrir esse corpo ou eu como para saciar as minhas vontades? Olha. Foi para saciar as minhas vontades. Uau. Foi para saciar minhas vontades. E aí, dentro do método, eu coloquei um dia de jejum e para você limpar o corpo e a mente. Jejum de quantas horas? Quantas horas a pessoa conseguir? E aí, eu sugiro assim, porque no meu processo eu fiz 14 horas. Tá. Então, por exemplo, eu jantei 7 horas da noite e aí eu só podia comer se era 14 horas, né? 8, 9 horas, né? Da manhã. Então inclui a noite de sono nesse período. Inclui também? Então fica mais fácil. Fica mais fácil. Inclui. Mas, por exemplo, esse de 7 dias não incluía o dia. Porque quando foi 24 horas, eu jantei 7 da noite seguinte. Só pude jantar de novo, comer de novo, 7 horas da noite do outro dia. Então você ficou um tempão acordada sem comer. Mas aí vai do processo. E aí a sugestão é sempre assim, quanto o seu corpo aguenta. É sempre uma reflexão. Até onde você vai testar o seu limite. O seu limite. O quanto você está preparada, ou não precisa estar preparada, né? Mas o quanto você está disposta a se doar para esse processo. O quanto. Interessante. Que legal. Porque aí te faz pensar, para você não desistir no caminho. E tem uma passagem que diz, né? Dos pequenos começos. Porque a gente fala assim, a gente pensa que começo é só começar agora, né? Vamos fazer algo novo, não. Os novos começos eu tô aqui. Então, eu vou me pôr nesse processo. Eu vou olhar, então, para minha saúde. Eu vou olhar para minha espiritualidade. Eu vou olhar para o meu relacionamento. O que eu posso melhorar aqui dentro dessa área da minha vida? Mas, assim, nada rígido, mas com responsabilidade. Porque, senão... O que você colocou no ponto B? Você quer chegar ao quê? Por exemplo, eu, Andréia, eu tava com 65 quilos. A minha meta é entre 60 e 59. Se eu chegar a 60, eu tô feliz. Se eu chegar a 59, eu tô feliz. Aí eu coloquei Andréia realizada, 59. Andréia feliz, 60. Né? Então, assim... Andréia, pode ter 2 opções? Meu coração mandou eu pôr. Qual é o problema? Mas tô lá, já tô quase lá.
Tô fazendo o meu processo. Tô fazendo o meu processo, tô entendendo que tem coisas no caminho que eu posso incluir, tem coisas no caminho que eu posso aprender. Nesse aspecto, você atende de forma direcionada quem procura apenas emagrecer, ou quem está em situação de obesidade, ou não é o teu foco? Eu sempre digo assim, ó, é porque sempre é a raiz da causa é mais profunda, né? Eu tava acompanhando um pessoal do Corpo Fala. Sim. Aham. Eu até li um livro deles, né? Que fala que a gente come para saciar um desejo emocional. Aham. E eles falam muito sobre o seu corpo, fala sobre como tá a sua relação com você mesmo. Uhum. Porque eles falam assim, sou gordinho, sou feliz. Né? De pessoas próximas de mim falam isso. Eu estou gordinha, mas eu tô feliz. Mas será que tá mesmo? Uhum. Será que está Né? mesmo? Uhum. Quais são os seus sonhos? Sabe como você quebra a pessoa, assim, no bom sentido? Qual é o seu sonho? Se a pessoa fala assim, eu não tenho sonho, pronto, pode saber que ela não tá bem. Porque outra coisa que eu descobri nesse processo, o sonho é o caminho da alma. Porque enquanto você tem um sonho para realizar, o que acontece? Sua alma tá sempre alimentada. Buscando. Tá sendo alimentada todo dia para realizar aquilo. A gente tem que ter sonhos. Precisa ter sonhos para alimentar a sua alma. E até bíblico. Agora eu não me lembro, porque eu ainda não tô naquele nível de decorar os versículos. né? Mas eu acho o máximo quando alguém fala assim, tá no versículo tal, fala tal coisa. Minha próxima meta. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Assim, nós falando aqui, eu lembrei do versículo tal, que fala tal coisa, assim. Eu ainda anoto tudo, tá tudo no meu caderno. Mas ainda tá, né? tá ótimo, né? Quando anota, Que sinal que fala. já estamos guardando. Não, tô no processo. Eu tô num processo, né? Ô, Andréia, e você atende online? Online. Porque assim, porque é legal a gente estar falando isso, né? A gente tá aqui no YouTube, talvez um recorte no Instagram. E a gente não sabe de onde a pessoa tá assistindo essa entrevista, né? De repente ela tá lá no Nordeste, tá lá no sul do Brasil, Ai, tá que lá delícia. no Amazonas. Que gostoso né? saber disso, né? Que a gente chega em vários lugares. Então a pessoa pode mandar mensagem, entrar em contato com você e agendar uma consulta que você vai atender onde ela estiver. Onde ela estiver. Nossa, isso é bom, né? A gente ter essa liberdade geográfica que você colocou. Maravilhoso. Né? Eu acho que, assim, uma das bênçãos da tecnologia, porque nem tudo são flores, né? Quando a gente fala em uma geração dependente digital, com uma série de problemas que isso causa. Mas uma das vantagens é essa liberdade geográfica de você poder estar trabalhando onde você estiver naquele momento e atender pessoas do Brasil inteiro ou de outros países que falam a sua língua, né? Isso é maravilhoso. Eu amo, né? Até porque eu tenho uma vida muito dinâmica, né? Mesma hora que eu tô aqui, eu já tô no Rio Grande do Sul, né? Agora passando essa temporada no Sapezal. Então, isso facilita bastante. O seu vínculo é com Tangará, Sapezal e uma cidade do Rio Grande do Sul que eu esqueci o nome. Faxinal do Soturno. Faxinal do Soturno. Fica em que região do Rio Grande do Sul? Fica 50 quilômetros de Santa Maria. Todo mundo conheceu Santa Maria na época da Boate Kiss. Santa Maria ficou muito famosa por causa desse desastre. Então, eu gasto 40 minutos pra Santa Maria. Assim, pertinho. Cidade, é pertinho, bem pertinho. Eu gosto demais de Faxinal. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. Tudo na vida, tudo. Exatamente. Mas eu sou daquela que gosta de olhar pro lado bom. Eu também. O Sou ruim, dessas. ele aparece Né? de Você vez também, em quando. né? Também gosto. De vez em quando aparece o ruim, assim, a gente aprende com ele e deixa ele seguir o caminho, né? Mas é melhor a gente olhar o lado bom, né? O privilégio das coisas que acontecem. E isso também está muito ligado a estarmos conectados com a nossa essência, né? Porque a nossa essência é pura. Ela veio pura. Se ela foi desvirtuada, né? No caminho, foi por tanta informação. E o que mais está falando hoje, né? Sobre a informação demais. A informação demais também. Nada que é demais é bom, né? Tudo precisa estar em harmonia. Tudo tem que estar ali em harmonia, né? Então, facilita bastante esses atendimentos online. E eu falo, qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença, porque os direcionamentos são os mesmos, né? Estar presente totalmente é o mesmo. Eu me preparo antes de cada sessão, né? Para estar ali como instrumento mesmo, para ajudar, para conseguir ouvir aquela alma, né? Que está ali precisando de ajuda. Né? E às vezes uma palavra que você fala, a pessoa, nossa, você acabou de fazer eu lembrar de tal coisa. Nossa, esses assim são os momentos. Ou no final da sessão.
que você tira da sessão de hoje? Nossa, tem um cliente mesmo que ele tinha uma dificuldade de se sentir merecedor de fazer as coisas, sabe? Comprou um carro que era o sonho da vida dele, depois começou a se sentir tão culpado com esse carro. E aí, a culpa estava acontecendo o quê? Arranhou o carro 2 vezes, bateram no carro 2 vezes. E por que a pessoa tem essa culpa? Porque, nossa, esse dinheiro eu tinha que deixar para guardar para minha família. No caso dele, né? Porque cada caso é um caso. Sim. Mas no caso dele, como ele passou muita dificuldade na infância, comprar um carro daquele valor era um desperdício. Eu tinha que ter deixado para a família. Se é para a família passar necessidade, né? Sabe? Vai criando essas histórias na cabeça. E aí atrai situações para te machucar. Ó, tá vendo? Olha como vai ficar caro para pagar isso. Olha como não sei o quê. Aí fizemos todo um trabalho de ressignificar isso dentro de merecimento. Eu mereço, eu trabalho, sou esforçado. E nananã. Parou de acontecer. Nossa. Olha, é mágica? Não. Você só reprogramou a sua mente para não atrair coisas ruins. Eu sou merecedor de ter esse carro. Eu não roubei. Eu comprei com meu dinheiro. Olha que bonito isso. Isso é bonito. Então, doutora, agora que eu já fiz as pazes com o meu carro, agora eu vou tirar férias. Pra onde você vai? Vou pra praia sozinho, só eu com eu mesmo. Ele é solteiro? Ele é solteiro. Eu achei o máximo isso. É solteiro. Só que, sabe assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a minha mãe. Preciso cuidar da minha mãe, eu preciso prover pra minha mãe. Eu saio do papel de filho e me torno o quê dela? Pai. Marido, né? Marido. Não é marido que provém? É provedor. Eita. E aí, o que acontece? Não mereço, porque eu preciso prover aqui. Então, assim... E outra coisa. Não vai ter um relacionamento saudável nunca. Não. Porque a mãe tá ocupando esse espaço. O espaço que seria da esposa, para ele fazer tudo isso que ele faz com a mãe, ele tá fazendo com a esposa. Ou que ele fazia com a esposa, ele tá fazendo com a mãe. Então, o espaço já tá ocupado. E ele não consegue se relacionar. Aí, os relacionamentos são todos conturbados. Mulheres que me humilham, mulheres que... Sabe assim, que eu não posso continuar com elas. Por quê? Porque eu tá ocupando espaço. Nossa. Eu preciso liberar esse espaço, de colocar a mãe no lugar de mãe, ele no lugar de filho, e se abrir pro relacionamento. Fala, não, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Aí ele deu risada, né? Eu falei, você vai fazer uma lista pra mim... Porque se eu mandar fazer pra ele mesmo, ele não faz. Você vai fazer uma lista pra mim de tudo que você quer numa mulher. Ai, pra que isso? Pra que a gente leia pra Deus, pra ele saber exatamente quais são o tipo de mulher que vai trazer pra você. Então, mas aí nesse caso, tem a tendência de tentar ser uma mulher igual a mãe. Lá no inconsciente, tem isso? Se ele fizer a lista junto comigo, não vai, né? Legal, mas se ele fizer sozinho, a tendência é. Porque a maioria das vezes a gente casa com a mãe, né? Um caso com o pai, né? As meninas... As mulheres procuram um homem... igual ao pai. Com as características do pai. Não só características físicas, mas psicológicas, né? Acho que principalmente as psicológicas, né? É as mais. Por exemplo, eu tive uma cliente uma vez que ela casou com um homem igualzinho o pai fazia com a mãe. Por exemplo, batia na mãe... Sabe? Falava que ela não fazia nada, que ela não prestava. Ah, doutora, mas ele não fala exatamente assim pra mim. Como que ele fala pra você? Ah, mas você fica o dia inteiro aí sem fazer nada. Falei, mas não é a mesma coisa? Você falar que a mãe não faz nada, não é? É a mesma coisa. Às vezes muda uma palavra, mas é a mesma coisa. Você só tá repetindo. E aí eu falo assim, ó, sabe que o grande problema é quando eu tava nesse processo, eu conto para todos eles, eu falo, olha, eu não ensino nada, eu não compartilho nada que eu não vivi. Eu prego muito pela coerência, porque é bíblico. Se não é verdade, não se sustenta. Se não é verdade, não se sustenta. Então, eu aprendi isso com o Thiago Brunet, né? Honro muito a vida dele, porque aquele homem eu acho ele muito sábio. E eu falo para eles assim, ó, uma das coisas que eu aprendi nesse processo da espiritualidade, a gente pede errado para Deus. A gente acredita que existe um pai, a gente acredita que existe algo mais poderoso,
Mas a gente não sabe pedir. Do jeito que Deus quer. Não, Senhor, eu quero assim, 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 assado. E Ele vai dar um jeito, porque eu tô fazendo o meu papel. Tô dando os meus passos. Aí ele ainda brincou, né? Ele falou assim, pois é, mas aqui, por exemplo, não tem opção pra mim buscar esse tipo de mulher que eu tô descrevendo. Então, o que você tem que fazer? Você precisa se colocar em lugares que tem esse tipo de mulher. E a internet tá aí pra ajudar, gente. Meu Deus! Falei, você vai estar em lugares, em situações, você vai sempre intencionalizar. Porque senão, vai vir qualquer coisa. Verdade. Né? Se não for específico no pedido, você tem que aceitar o que aparecer. Se não for específico no pedido, né? Tem uma fala do Pablo Marçal que eu ouvi, eu acho que o ano retrasado, que eu levo pra mim. Ele fala assim, se você erra no recrutamento, você vai ter que gastar um esforço enorme no treinamento. É verdade. É verdade. Então, assim, como eu não conheci o Pablo Marçal antes do meu casamento, né? Há 22 anos atrás, eu foco no treinamento agora. Eu faço questão de falar pro meu marido, eu gosto assim, assim, assim. A partir de hoje, essa Andréia de hoje, porque a gente tem muita tendência também de ficar lembrando, mas antigamente você não era assim. Eu falei, aquela lá não existe mais. Ela morreu, já fez a parte dela. Agora é essa nova Andréia que tá falando aqui pra você que a partir de agora, eu quero assim. E se você quer ver uma esposa feliz, que te agrade também, é a partir de agora. Não conta passado. Foi. Teve um momento. Verdade. Foi um aprendizado. E a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Ainda bem, né? Dia. E ainda bem que a gente tá aberta a aprender. Porque tem pessoas que se fecham e acham que sempre são as donas da razão, que nunca querem aprender nada. E tá bom assim. E aí é duro que a pessoa fica em sofrimento, né? Que pena, né? Que pena, né? Perde oportunidades. Perde oportunidades. Corações machucados, né? Coração machucado. Andréia, fala pra gente um pouquinho desses 2 livros que você tem, o nome, porque nós só pincelamos sobre eles, né? Mas não falamos, né? O nome antes de encontrar, porque né, são livros que podem te ajudar também, né, Andréia? Sim, eu falo que o primeiro foi, assim, uma realização pessoal, né? Daniela foi até que fez o prefácio do meu livro. É verdade, eu fiz o prefácio. Fez o prefácio do meu livro. Show. Belíssimamente, me descreveu de uma forma muito legal. Obrigada. Foi um prazer pra Dani. mim participar do seu livro. Foi muito legal. Aquele lá foi realmente uma realização, sabe? Porque quando eu contava a história, eu escolho ser feliz. Porque o primeiro livro, né? Porque dentro do escolher ser feliz, eu estava numa situação de muita complexidade, cuidar de sogra, né? De uma geração distantíssima da minha, né? Então, foi muito desafiador. Nossa. E isso me fazia todos os dias me questionar por que eu estava lá. Me fez questionar muito. E foi 9 anos. Então, assim, cada ano que se passava era um questionamento, né? Por que eu tô aqui? Nossa, Andréia. Por que viver assim? E em quantas vezes, porque eu ainda não tinha a maturidade psicológica que eu tenho hoje, muitas vezes eu ainda culpava meu marido. Falava, eu tô aqui por você. E não tava por verdade, ele, né? era por você. Por mim, porque ele não colocou uma faca no meu pescoço e fez foi uma escolha, não foi uma obrigação. Foi uma escolha. É sempre assim, né? E a gente tem essa tendência, né? Dizer, eu fui obrigada, porque meu marido quis. Não, você não foi obrigada. Nunca somos obrigadas. Porque quando chega assim, a ponto de obrigação, pode olhar que tem um problema aí. Não, tem né? coisa errada. Tá errado. E até tem uma legislação para te ajudar, claro. né? Para te amparar. Mas foi assim... E hoje eu agradeço. Porque se eu não tivesse vivido esses 9 anos, talvez eu não seria essa Andréia resiliente e forte que eu sou hoje. Esse foi o primeiro livro. O segundo? O segundo Estou na Arena da Vida. Por que eu estou na arena? Porque eu sempre me coloco no primeiro personagem de tudo que eu faço. Eu sempre acho que tem que partir de mim. Eu acho que sempre tem que partir de mim. Então, nesse da arena da vida, eu falo que, por exemplo, estou insatisfeita. Tá, estou insatisfeita com o quê? Por quê? Como que eu posso resolver isso?
E aí eu ia buscando formas. Meditação, yoga. Fiz de tudo que você pensar. Vamos fazer uma constelação familiar aqui para ver se não é algo lá da minha ancestralidade que tá aqui me atrapalhando. Que legal. Sabe? Eu sempre fui dessas. E aí, nesse livro, eu venho dando dicas simples que eu fiz. E foi reforçando muito a Andréia dentro, sabe? Então, esse segundo foi bem isso. E o terceiro, E o já tem um terceiro- título que você pode divulgar ou não? Não tem um nome ainda. Ainda não tem um nome. Porque a Ana, né, sempre fala, o nome vai ser o último. Eu estou chamando de programa de reprogramação da vida. Porque eu reprogramo os meus 40 dias para ser aquela pessoa que eu alinhei no primeiro dia. Porque você faz primeiro onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, eu tô reprogramando a minha mente. Então, se eu sou uma pessoa que não faço leitura, eu vou fazer leitura. Se eu sou uma pessoa que não faço exercício, eu vou começar a fazer exercício. Se eu sou uma pessoa que como mal, vou começar a olhar para minha comida. Então, dentro desses 40 dias, a gente olha para tudo. Por isso que não tem área da vida específica que você precisa escolher. Você vai escolher uma e vai focar nela. Tem um dia que é muito legal que você tem que escrever o seu mantra. E aí, você vai escrever seu mantra como? É como se você pedisse para Deus te ajudar a chegar no resultado que você quer. Por isso que você tem que ser de acordo com o que você alinhou no primeiro dia. E não fugir dele. Que é outra coisa que o ser humano tem tendência, né? Fugir daquilo, mudar de ideia, sabe? Ai, não quero mais esse. Não tem? Mudar no meio do caminho. Não pode. Theo e Andréia, o nosso tempo Não. Tá vendo? chegou ao fim, Tá né? vendo? Passa muito assim, rápido. Passa rápido, a gente Quando não vê. Não vê. E a gente quer te agradecer e saber se você quer fazer uma fala final para nós nos despedirmos de você e da nossa audiência. Ai, gente, muito obrigada. Gostei demais. Me senti muito à vontade. Ai, que gostoso. Que ótimo. Andréia. Gostei mesmo. Gratidão pelo convite. Adorei. E assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô no Instagram. Olha lá. Como é que te encontra lá? Tá, Arroba? doutora Andréia Cervo. Tá. Que o doutor ainda tá enraizado aqui na Andréia. Serva com C. Isso, com C de cebola. E no Facebook também tá Andréia Cervo. Então, nessas duas redes sociais, vocês me encontram. Tô sempre divulgando o meu trabalho, trazendo coisas que eu faço e dão certo. Também trago coisas que os meus clientes me relatam que também deu certo. Né? Tô ali querendo usar essas redes sociais para contribuir mesmo. Maravilhoso. Isso é ótimo. Então, agradecemos, né, Theo? Foi nós muito bom bater esse adoramos. papo com você. Essa hora muito foi bom. preciosa. Obrigada pelo teu aceite, pela tua presença aqui com a gente. Obrigada, Theo, de mais Obrigada, uma vez a gente estar Dani. junto. Mais uma Prazer, vez. uma alegria pra mim. E obrigada a Adoro. você que acompanhou a gente até aqui. A gente pede para você se inscrever no canal, ativar a Verdade. notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e para ajudar esse canal a chegar até mais pessoas, a alcançar pessoas. novos públicos e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Compartilha Então, compartilha. aí nosso conteúdo, compartilha nosso YouTube, compartilha o Entrevista com Elas no Instagram, no TikTok também, nós estamos por lá. E @Teodora Malacrida, @jornalista Daniela Santos. Vamos fazer essa comunidade crescer ainda mais para levar mais informação, alegria e muita conexão com pessoas incríveis, assim, ó, como a Andréia. Como eu e como a Dani também, porque nós estamos todas incríveis. Exatamente. Gente, então, ó, um beijo, um abraço. Fique com Deus e até a Beijo, próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau.